Bom dia, pessoal. Vamos, então, continuar com a nossa aula, hoje estudando o modelo que leva em consideração o perfil do relevo do enlace, que a gente chama aqui de terreno rugoso. Então, a gente vai continuar levando em consideração a curvatura da Terra, só que agora a superfície ela não é mais lisa. Nós vamos ter um perfil do relevo levado em consideração na hora de fazer o cálculo do enlace. Como a gente explicou muito rapidamente na aula passada, esse perfil do relevo, né, a superfície é uma superfície bidimensional. O que a gente faz é, uma vez definidas as posições do transmissor e do receptor, a gente define o plano de incidência. O plano de incidência é esse plano da projeção, é o plano do slide, tá? De tal maneira que ele contenha tanto o transmissor como o receptor. E aí esse plano, ele intercepta a superfície do relevo e define essa curva que você vê aqui. É o perfil do relevo naquele plano de incidência. E aí a gente assume essas coordenadas na hora de fazer o cálculo do coeficiente de espalhamento, que a gente mencionou no final da aula passada. A ideia é aperfeiçoar o modelo da Terra esférica visto anteriormente, mas sem abandonar o conceito de terra plana equivalente. O que a gente vai fazer é, depois de corrigido o perfil do relevo para levar em consideração a curvatura da Terra, a gente utiliza uma técnica de mínimos quadrados para achar o plano equivalente. No nosso caso aqui, é um segmento de reta representando esse plano. E aí a gente define dimensões, alturas, distâncias, ângulo de incidência em relação a esse plano equivalente e passa a tratar o problema como a gente já tratou o modelo da Terra plana ou o modelo de dois raios. Tá? A diferença é que, por causa dessa rugosidade, né, desse perfil de terreno, a gente espera que, se tudo acontecer como a gente espera, o campo que antes a gente definia como campo refletido, né, por um espelho, agora a gente trata isso de uma maneira mais apropriada como campo espalhado pelo solo. A gente espera que aquela parcela, aquela componente de campo que, uma vez espalhado pelo solo, chega até o receptor, tem uma intensidade bem menor do que teríamos se esse terreno fosse liso. Então, o modelo é muito parecido com os modelos vistos anteriormente. A diferença agora é que a gente vai incorporar ao coeficiente de reflexão de Fresnel, é o mesmo coeficiente de sempre, um para polarização vertical, outro para polarização horizontal. A gente multiplica não por um fator de divergência, mas por esse coeficiente de espalhamento. E, lógico, daqui a pouco a gente vai ver, esse coeficiente de espalhamento depende das dimensões e de como esse relevo varia em relação ao plano equivalente, com dimensões sempre comparadas ao comprimento de onda. A variação é grande ou pequena, sempre comparada ao comprimento de onda. Uma vez definido esse plano equivalente, né, os cálculos de alfa, do ângulo alfa, ângulo de incidência de R1, R2, R. Bom, o R não depende do plano, é a distância direta de um para o outro. Mas o R1, R2, as alturas do transmissor e do receptor em relação ao plano equivalente são feitas e utilizadas como já foram nos dois modelos anteriores. Bom, essencialmente, esse é o modelo do terreno rugoso. Na aula de hoje, a gente vai aprender duas coisas. Primeiro, como definir esse plano equivalente. É uma possível definição desse plano equivalente, provavelmente a mais usada. E, posteriormente, como calcular esse coeficiente de espalhamento. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, vamos lá. Alguém me dá um feedback? Está gravando? Está tudo ok? Tá Beleza, sim, professor, tá beleza, ok. beleza. Aqui eu
Só para vocês entenderem, eu estou vendo aqui o slide, eu não estou vendo mais nada, só o slide que eu vejo aqui na tela desse laptop, que não é muito grande. Então, o que acontece? Geralmente as cotas do relevo, né, são dadas, por exemplo, em relação ao nível do mar. E, consequentemente, nesse plano de incidência, precisamos de duas coordenadas para localizar um ponto sobre o relevo. Nas notas de aula, nós vamos utilizar distância D, sempre medida em relação, né, vamos supor, ao nível do mar, aonde a distância inicial vai ser dada através de uma referência. Aqui, para nós, essa referência, para simplificar as coisas, vai ser sempre a posição da antena transmissora. Vai ser o nosso D igual a 0. E dada uma certa distância a partir da antena transmissora, do mastro, né, da antena transmissora, nós temos a cota do terreno H. Só que por causa da curvatura, da esfericidade da Terra, esse sistema de coordenadas meio esférico, não é bem esférico, mas curvo, ele fica mais complicado na hora de você traçar, né, através de mínimos quadrados, o plano equivalente. Então a ideia é converter essas coordenadas, que eu chamei aqui de D e H, num outro sistema que eu vou chamar de D' e H', onde esse sistema vai ser retangular, cartesiano, porque isso vai facilitar, né, na hora de manipular as equações, a determinação da equação, né, desse plano equivalente. E ao fazermos isso, a gente já vai corrigir a altura do terreno para levar em consideração a curvatura da Terra. Lógico, isso só faz sentido se o enlace for suficientemente comprido. Então a ideia é utilizar esse sistema de coordenadas auxiliar, eu estou chamando de H' e de D', para ajudar a achar esse plano equivalente. E aí aparece aqui nessa figura outro parâmetro, que é o comprimento máximo 2dm, de tal maneira que em D, ou D', né, igual a 0, e em D' igual a 2dm, você não tem a necessidade de corrigir a altura do relevo. O H duas linhas, que é a correção, é nulo, tanto nesse extremo como nesse outro extremo. Neste curso, o 2dm vai ser definido para ser o comprimento do enlace, ou seja, o transmissor vai ser colocado aqui em D' igual a 0, e o receptor vai ser colocado aqui, ó, em alguma altura aqui, em D' igual a 2dm. Mas isso não é obrigatório. O 2dm tem que ser suficientemente comprido para que o seu enlace, ou seja, as antenas transmissora e receptora, estejam aqui, ó, mas não necessariamente colocadas nos dois extremos, tá? Aqui a gente vai colocar sempre nos dois extremos para facilitar a solução do problema. Consequentemente, dm é a distância aqui no meio. E não se esqueça que todas essas dimensões, inclusive o dm, são muito, muito, muito menores que o raio da Terra. Então, essa figura aqui está totalmente fora de escala. Então, o próximo passo, antes de acharmos o plano equivalente, é fazer a correção da altura do relevo, definindo esse H duas linhas, que, se não me engano, a gente até já fez isso no final da aula passada, a gente está repetindo isso daqui, ó. Então, o que eu fiz, né, no final da aula passada foi, peguei aqui o círculo, que representa esse círculo azul, representa a superfície da Terra lisa, né, ou, se você preferir, o nível do mar, onde o H é igual a 0, e eu estabeleci momentaneamente um outro sistema auxiliar XY aqui no centro da Terra. Porque no centro em relação ao centro, a equação do círculo todo mundo conhece, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Aí tudo que eu fiz dessa linha para debaixo foi transladar do sistema XY para o sistema D' e H'. Com isso eu consegui obter a equação que eu desejo, que é essa daqui, de forma mais rápida, mais direta. Sempre levando em consideração que o raio da Terra é muito maior que as demais dimensões, a gente abriu esse quadrado aqui
aparece esse termo, e aqui dentro o A é muito maior que o DM. Se não for, alguma coisa está errada. E aí isso aqui a gente vai aproximar como sendo A ao quadrado. Raiz quadrada de A ao quadrado é módulo de A. Como o A é positivo, é o próprio A. E comparado com H duas linhas, 2A é muito maior. Então todo esse termo entre parênteses é simplesmente 2A. E aí você tem rapidamente aqui uma equação que te fornece o H duas linhas, que é a correção que a gente vai usar para o perfil do relevo. Bom, o que significa esta equação? Esta equação, essas aproximações significam que você aproximou aquela curva, que é um arco de um círculo, para um arco de parábola. É isso que essa equação representa. Isso daqui é a equação de uma parábola, que está aqui em vermelho. Só que a diferença é desprezível, né? Essa aproximação para enlaces típicos é excepcional, muito boa. Outra coisa que nós vamos fazer lembrando sempre que essa figura está fora de escala, é dizer que essa distância d', medida ao longo dessa reta aqui, é praticamente igual a medir a distância sobre o arco, seja esse arco de círculo ou de parábola. Então, outra aproximação que a gente vai usar é dizer que o d' é aproximadamente igual a d. E, finalmente, esta é a equação que a gente vai utilizar para fazer a correção do perfil do relevo. Estou andando aqui mais rápido porque eu estou lembrando agora que a gente viu isso no final da aula passada, é a nossa revisãozinha. E aí está a correção, né? A transformação das coordenadas D e H para essas coordenadas retangulares D' e H'. Então a figura aqui eu espero que ajude a ilustrar melhor. Uma vez definido o valor de 2dm para que o enlace caiba dentro dessa representação gráfica, você, se quiser, essas linhas que aparecem aqui é só para ilustrar, você não precisa desenhar essas linhas. Mas aí, dada a cota, né, a altura do terreno naquela posição, naquela distância, você corrige a soma, né, acrescenta essa correção, esse H duas linhas aqui, e redesenha. Antigamente era no papel milimetrado. Hoje em dia você faz isso no computador com muita facilidade. Você redesenha o perfil do terreno. Tá? E sobre esse perfil você vai estabelecer as posições do transmissor e do receptor. Da agora para frente, né, a altura de transmissor não é mais em relação à terra lisa, não é mais em relação ao nível do mar. As alturas, que a gente chama de altura do mastro, é em relação ao relevo, óbvio, né? Quando você fala assim, a antena está a 100 metros ou a 50 metros de altura, é em relação ao relevo, em relação ao solo. Então a altura do transmissor vai entrar e vai ser medida a partir do relevo já corrigido, né? Naquela posição correspondente. Mesma coisa para o receptor. Então agora com esse sistema de coordenadas D', H', a gente vai partir para a determinação do plano equivalente. Até o momento, alguma pergunta? Então, vamos lá. Antes de prosseguirmos, repare que para D igual a zero, D igual a zero, e D igual a 2dm, não há correção. O H duas linhas é nulo, como essa figura aqui indica. Então vamos lá. O que a gente vai fazer a gente vai definir sobre esse perfil do terreno já corrigido para levar em conta a curvatura da Terra. A gente estabelece ali eu vou colocar isso arbitrário, N pontos que podem ser ou não equidistantes em relação a D, né? Não em relação à medida feita em relação ao perfil do relevo, mas em relação a essa distância D. Repare que eu já estou chamando D' de D.
Você define N pontos, lógico, né? Entre D igual a 0 e D igual a 2dm, e a gente vai utilizar esses N pontos que descrevem de forma discreta esse perfil do terreno para, através de mínimos quadrados, determinar esse plano equivalente. Tá? Existe uma recomendação, não sei se ela ainda é válida, mas existe uma recomendação do ITU que fala para utilizar 21 pontos, mas isso é algo muito antigo, né? Acho que hoje em dia isso não faz sentido. Você utiliza a informação que você tiver para determinar para representar o relevo e, consequentemente, determinar o plano equivalente. Então, vamos lembrar, essa aqui, ó, vai ser, quando eu colocar a galinha de D, isso daqui vai representar a altura, né, em relação a altura do plano equivalente em função da distância, perdão. A altura do plano equivalente em relação à distância. Eu não sei se a notação é boa, mas a gente precisa, a partir de agora, tomar cuidado, porque vai ter uma altura do relevo, que a gente vai chamar de a galinha, como temos chamado até agora, mas também vai ter uma altura que é do plano equivalente. Aí, eu estou usando a mesma letra, o mesmo símbolo, a galinha, mas aí vai confundir a galinha do relevo com o do plano equivalente. Então, quando aparecer esse D, a notação vai ser que isso daí é a altura dada por esse plano equivalente. E aqui também a equação de uma reta. Ó. Repare que a variação é linear com a distância, é a equação de uma reta. Onde esse H' barrado aqui em cima e esse D barrado são os pontos por onde essa reta passa. E M é a inclinação dessa reta. Se M for positivo, a galinha aumenta com a distância. Se for negativo, diminui. Se o M for igual a zero, a altura não varia com a distância. Segundo método que a gente vai utilizar, esse H' médio, né? Esse H' barra. E esse D barra, que é por onde a reta passa, vão ser dadas pelas médias geométricas simples das amostras que você utilizou, ou utiliza, né, para descrever o terreno. Então, o H' barra vai ser simplesmente a média geométrica dos diferentes H'. Repare que agora esse H'I refere-se à altura do relevo, já corrigida. São essas alturas que aparecem aqui, ó, H'1, H'2, até o H'N. Você soma tudo isso, divide pelo número de amostras, esse vai ser o valor médio do H' do terreno. E aí você faz o mesmo para a distância D. Lógico que se você fizer amostras equidistantes, esse D barra aqui vai ser o ponto médio. Mas essas amostras não precisam ser necessariamente equidistantes. Vai depender lá do perfil do relevo que você está tratando. Então, uma vez dados os pontos com as alturas já corrigidas do relevo, a determinação do H' barra e do D barra, a determinação é imediata. Você usa essas equações aqui. Ó. O que nós vamos fazer é determinar agora a inclinação dessa reta, né, ou desse plano, de tal maneira que este plano equivalente melhor aproxime o perfil do relevo segundo os mínimos quadrados, ou também conhecido como regressão linear. Isso vai ser o assunto do próximo slide. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Bom, beleza, vamos indo. Oi, pois não. Resolver um exercício. Ou esses pontos seriam dados, só um momento. ou nós tá pode falar. Agora estou, mas está pipocando um pouquinho. Fala mais devagarinho, por favor. Tá. Se a gente fosse resolver um exercício,
A gente ia fazer, então, os pontos equidistantes, uma determinada quantidade, ou o exercício daria para a gente esses pontos, correto? Isso, exatamente. A gente vai fazer um exemplo no final da aula, mais ou menos ilustrando nesse exemplo em particular. Eu peguei pontos equidistantes entre si. Equidistantes em relação a D, né? Amostrados de maneira uniforme em relação à distância D. É isso mesmo. Beleza. Geralmente, quando você compra uma base de dados com terreno, geralmente essa base de dados ela é amostrada de forma equidistante, né? A grade utilizada geralmente é regular. Tranquilo? Alô? Beleza. Beleza? Mais alguma pergunta? Sim. Oi. Pode perguntar. E a ligação não está muito boa. Vocês estão me ouvindo? Os outros dois estão me ouvindo? Tô sim, aqui tá tranquilo. Beleza. Eu não sei quem é que estava fazendo a pergunta, eu não estou ouvindo mais a sua voz, tá? Ver o que está acontecendo, eu vou prosseguir aqui para o próximo slide. Então, o que a gente vai fazer agora é determinar a inclinação dessa reta, desse plano equivalente, utilizando mínimos quadrados. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei, ó, lembrando que eu vou usar a notação H' para representar a altura do plano, daquela reta, tá? E H'I para representar a altura do relevo, daqueles pontos discretos. Então, o que a gente vai fazer? Eu não vou dar os detalhes, porque a álgebra não é complicada, eu vou dar os resultados finais, tá? Quem tiver interesse depois, e eu recomendo como exercício, depois derivem essas equações, porque não é complicado, tá? Então, o que a gente fez? A gente pegou a altura, descreveu o terreno em N pontos, ó. Para cada um desses pontos, ó, esta é a altura do relevo naquela posição. E esta é a altura dada segundo a reta, essa equação aqui, ó. Então, este valor aqui, ó, é dado por esta equação, colocando D igual a DI. Aí você eleva isso daqui ao quadrado, porque se você não elevar ao quadrado, o que acontece? Distância negativa? Exatamente. O positivo e o negativo, um compensa o outro, a aproximação não é boa. Então a gente eleva aqui por um coeficiente par. E geralmente esse coeficiente é o quadrado. O quadrado é exatamente para fazer isso. Porque assim, tanto os valores que excedem como aqueles que faltam pesam da mesma maneira. E aí isso aqui vai dar, né? Não é assim, se você fizer no lápis, dá uma equação enorme. No computador isso é ridículo. Isso aqui vai te dar uma equação, ó, em função do m. O m vai aparecer aqui dentro na hora porque você não conhece o valor do m. Você conhece o valor do h barra, do d barra, das distâncias, os HI, você conhece tudo, menos o m. Então isso aqui vai te dar uma equação, né, de segundo grau de m. Aí você vai e deriva essa equação em relação a m, ou seja, o que era uma equação do segundo grau, após a derivação, vira uma equação de primeiro grau ridícula. E você iguala isso igual a zero. Isso te dá uma equação onde o m sai direto, o valor do m. M que faz com que essa derivada seja nula é igual a... Porque é uma equação de primeiro grau, você passa tudo para um lado, deixa o m sozinho do outro, e com isso você determina o valor dessa inclinação, que faz com que, segundo os mínimos quadrados ou a regressão linear, essa reta melhor interpole esse perfil de relevo. Antes de mostrar as outras equações, alguma pergunta? Ali você fez a altura do relevo menos a altura Da reta. do plano equivalente, né? Isso. Para tentar. Você fez de propósito para tentar minimizar essa distância, né? Não é. Não, minimizar a distância.
não é minimizar a distância, porque são várias distâncias, né? Mas, assim, segundo o mínimo quadrado, é a melhor interpolação daquele relevo. Entendi. O que não é Obrigado. necessariamente verdadeiro, porque a gente forçou, né, essa reta a passar pelo ponto D barra a galinha barra. Talvez, se a gente deslocasse um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, talvez até interpolasse melhor. Interpolasse não, a interpolação, a palavra interpolação está totalmente errada. Melhor aproximar-se, tá? Então, a gente forçou, impôs que ele tenha que passar por esse ponto. Uma vez isso imposto, aí sim, é o melhor M possível para aquela situação. Não quer dizer que essa vai ser a melhor interpolação, a melhor aproximação, mas é a técnica que eu vou mostrar aqui para vocês. Se você entender isso, você entende qualquer outro tipo de aproximação, tá? Isso aqui te dá uma equação. Beleza? Mais alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Isso te dá uma equação que eu não vou mostrar aqui, né? Mas é uma equação simples e no final você chega nesta expressão. Essa expressão é geral. Este é o valor do M que, dada a reta passando nesse ponto dado pelas médias de A' e de D, é a inclinação que melhor aproxima, faz com que essa reta melhor aproxime o relevo. Se por acaso as distâncias, né, o DI, D1, D2, forem equidistantes entre si, você mostra que essa equação dá uma reduzida e vira isso daqui. Tá? Então, se os pontos forem equidistantes e amostrados de maneira uniforme, equidistantemente amostrados, enfim, ao longo da direção D, a fórmula que geralmente aparece em livro é essa daqui, ó. Isso evita você ter que fazer 2 somatórios. Mas isso, puxa, hoje em dia, esse somatório aí, se você programar isso no MATLAB, sai em milésimos de segundo, tá certo? Mas, de qualquer maneira, está aqui. Em alguns livros vocês vão encontrar essa forma. E com isso, repare, o nosso plano equivalente está definido. Você conhece o H' barra, o D barra, por onde a reta passa, e agora a inclinação dessa reta. Em relação a essa transparência, esse slide, alguma pergunta? Lembrando que esse N maiúsculo que aparece aqui, ó, é o número de pontos que você usou para representar, amostrar, descrever o perfil do seu relevo. Então tá aí o perfil do relevo, agora eu estou desenhando ele. Desculpa, deixa eu só ressaltar. E lógico, quando você faz essas contas todas, a curvatura da Terra já está considerada. Porque você está fazendo tudo isso com as alturas, ó, do relevo já corrigidas. Isso aqui já foi corrigido para levar em conta a curvatura da Terra. Então a curvatura da Terra já está, de certa forma, embutida nos cálculos que você fez para determinar esse plano equivalente. Então está aqui mais uma figura, está o perfil do relevo, eu já estou desenhando ele tracejado, porque agora não vou usá-lo mais, agora vai ser o plano equivalente. As alturas, repare, a altura do mastro, representando a posição do transmissor, eu desenhei aqui, ó, em relação ao relevo, ó, não é mais agora em relação ao nível do mar, é em relação ao relevo. Como o relevo já está corrigido, já está tudo, a curvatura da Terra já está levada em consideração aqui. Então, posicionado o transmissor-receptor, você agora desenha o seu plano equivalente e você vai utilizar o modelo da Terra plana que você já utilizou antes, com todas aquelas aproximações. A gente não precisa mostrar aquilo tudo de novo. Por isso que é importante manter a matéria em dia, né? Porque o modelo vai ser, até pelo menos a primeira prova, o modelo vai sendo aperfeiçoado aos poucos. Então, isso daí você vai usar, mesmo quando a gente falar de atmosfera não homogênea, tá? Daqui a poucas aulas, né? Você vai utilizar uma figura parecida como essa daqui, ó. E aí, graficamente, geometricamente,
através de um algoritmo computacional simples, ridículo, você determina todos aqueles parâmetros que você já conhece. O R, o R1, o R2, o ângulo de incidência alfa e as distâncias e as alturas equivalentes. Tudo isso, né, com o conhecimento da reta, da fórmula, da equação da reta que define esse plano equivalente, com a posição do transmissor e do receptor nesse sistema D, a galinha, isso daqui, ó, isso aqui você determina muito facilmente, usando produto vetorial, produto escalar, teorema de Pitágoras, você determina essas dimensões aqui. E, olha só, o tal ponto de reflexão em relação a esse plano equivalente não vai estar, provavelmente, quase sempre, não vai estar no solo. Isso vai acontecer se der uma coincidência muito grande. Ele vai estar aqui, ó. Nessa figura ele está aqui, ó. Ele não está no solo. Ele está sobre esse plano equivalente. A diferença é que você vai acrescentar, né, vai multiplicar o coeficiente de reflexão de Fresnel pelo coeficiente de espalhamento que a gente ainda não calculou. É o próximo assunto. Em relação a essa figura, alguma pergunta? Aqui nessa figura a gente desenhou, né? Colocamos o transmissor e o receptor no meio, mas nos exercícios a gente vai sempre colocar o transmissor aqui, ó, sobre essa reta em D igual a 0 e o receptor aqui, ó, sobre a posição D igual a 2 dm. Então, observe que as alturas das antenas, o HT e o HR, são dadas em relação ao solo. Esse verdinho aqui, ó, de um lado e do outro. Isso é chamado de altura do mastro, tá? Em relação ao solo. Aí se você perguntar aí, mas e se estiver no topo de um prédio? Bom, aí vai depender do modelo que você está usando. Aqui é em relação ao solo. Aí você leva em conta o prédio como sendo parte do mastro. Se o modelo usado for esse daqui, que a gente está mostrando. Bom, não havendo pergunta... Você tá me Oi, agora estou ouvindo. Ah, beleza. Acho que aquela hora caiu na internet. Você estava fazendo uma pergunta, qual era? Não, desculpa, não lembro mais, mas eu acho que Beleza. tinha a ver com o número de pontos. Mas agora eu tô com uma dúvida. E a gente já tem... o nosso modelo já é suficientemente bom caso esse ponto estivesse distante o suficiente para não ter, por exemplo, visada direta. Ou não, a gente ainda não consegue resolver sem visada direta. Tem que ter visada, tudo por enquanto tem que ter visada direta, tudo. Ok. A obstrução, boa pergunta, né? Tudo que a gente está fazendo assume que não há obstrução desse raio direto aqui, ó. Tudo que a gente está fazendo leva em conta que não há obstrução desse raio direto. Ainda vou dizer mais, embora vocês talvez não entendam. Inclusive, não pode nem chegar muito perto desse raio, porque quando chega, não precisa obstruir, se chegar perto já perturba. Então a gente está assumindo que esse relevo está suficientemente afastado desse raio direto, tá? Que enquanto a atmosfera for homogênea, continua sendo uma reta. Na próxima semana a gente vai investigar um outro modelo, que é o que vai acontecer quando esse perfil, né, esse relevo, começa a se aproximar desse raio direto. E aí é o modelo de difração. Tá. Outra dúvida. Como que você determinou o valor de 2 dm para esse exercício? De tal maneira que o transmissor e o receptor caibam dentro dessa figura. Ou seja, 2 dm tem que ser igual ou maior que o comprimento do enlace. Então você determina isso. Isso, você impõe isso daí. Nos nossos problemas, nós vamos escolher o 2 dm para ser igual ao comprimento do enlace.
Ou seja, o transmissor vai ser colocado aqui em D igual a 0 e o receptor vai ser colocado aqui em 2dm. Mas não é obrigatório. O 2dm tem que ser suficientemente grande para que o enlace caiba aqui dentro. Por exemplo, você pode mexer na posição do receptor. Faz de conta que você tem um carrinho e faz assim, a antena do carrinho está a 2 metros acima do relevo. Aí você vai andando com o carrinho e você faz um estudo da cobertura dessa região. Lógico, toda vez que você mudar a posição do receptor, você vai ter que repetir todos os cálculos de novo. Tá. Beleza? Mas enfim. Então, com Pitágoras simples, eu consigo achar esse 2dm, então. Uhum. Beleza. Entendi. Tranquilo? Mais alguma pergunta? O 2dm tem que ser suficientemente grande para o enlace caber dentro e sempre muito, muito, muito menor que o raio da Terra, porque senão as aproximações não valem. Bom, não tendo pergunta, vamos agora para o cálculo do coeficiente de espalhamento. Tá? E lógico que isso é feito de maneira aproximada, vocês já perceberam. Então, isso aqui é um trabalho clássico que já foi feito há quase 70 anos atrás. Foi publicado nos Proceedings do IRE. Eu não sei se vocês conhecem o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, o I3E, norte-americano. Na verdade, o I3E surgiu da fusão de 2 institutos, o IRE e um outro que tinha a ver com distribuição de energia. Não é a minha área, eu não sei o nome. Tá? O IRE é o antigo I3E, é Instituto de Radioengenharia. Então, muita coisa ligada, quase tudo ligado a telecomunicações, modulação, antenas, eles, em relação aos americanos e alguns europeus, eram publicadas nessa revista. Se não me engano, até o Thomas Edison já publicou lá nos primórdios nessa revista, se eu não estiver muito enganado, ou pelo menos foi membro do IRE, Institute of Radio Engineering. Então, nessa publicação de 1953, vocês, como alunos da UFMG, vocês me corrijam se eu estiver errado. Vocês têm acesso, através do IP, associado ao UFMG, aos periódicos, através do portal da CAPES, eu acho, dos periódicos do I3E, o I3E Explore. Alguém já fuçou ou utilizou o I3E Explore ou não? Eu nunca usei, para pegar artigo científico? Eu nunca. Vocês podem fazer, se não tiver muita coisa para fazer aí, fuça aí, I3E, IEEE, Instituto de Engenharia Elétrica, em português, Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. E eles têm publicações em tudo quanto é área que vocês possam imaginar dentro da engenharia elétrica. Então, muitos artigos clássicos em todas as áreas, controle, antenas, propagação micro-ondas e transmissão de energia, muitos trabalhos clássicos foram publicados nessas revistas. E vocês têm acesso a tudo isso através da internet. Tem que ser algum IP ou algum mecanismo, se não me engano, através do Minha ou FMG, tem um link lá para acessar o portal CAPES de periódicos. Vocês acessam esses periódicos. Às vezes um ou outro tem interesse em ver lá algum trabalho original de uma área que você goste. Tá? Então, se for artigo, e não só do I3E, como também de outras publicações. Então, enfim, voltando aqui ao assunto, o que a gente faz é o perfil do relevo já corrigido está aqui, nessa linha laranja, você já conhece essas coordenadas. As coordenadas H', as alturas H', relativas, dadas pelo plano, você já conhece, porque você já conhece o M, a inclinação da reta. Então, esses pontos vermelhos, você também já conhece. Então, você sabe calcular. Se dá trabalho ou não é outra coisa. No lápis dá, no computador não, isso é ridículo. Você já sabe calcular essa diferença, delta, que pode ser positiva, como está indicado aqui, ou seja, quando o relevo estiver acima do plano.
e pode ser negativa quando o relevo estiver abaixo do plano. E esse delta, essa variação, essa diferença entre as alturas do relevo em relação ao plano equivalente, vai ser tratada de que maneira? Você tem um monte de amostras, você não sabe o que é aquilo, o que você faz? Você diz que é uma variável aleatória gaussiana. Beleza? Como essa variável é definida em relação ao plano equivalente, e esse plano já foi definido para, de uma maneira ou de outra, melhor aproximar o relevo, então essa variável aleatória tem média nula. Porque se tudo foi feito direitinho, né, você vai ter parte do relevo acima e parte do relevo abaixo, mais ou menos em iguais quantidades. Então a variável aleatória, no caso, esse delta, tem média nula. Porque é um delta definido em função do plano equivalente, que já, né, segundo os mínimos quadrados, melhor aproxima o relevo. E o que nós precisamos, então, para definir a variável gaussiana é achar o desvio padrão. Lembrando que, para uma variável aleatória gaussiana, desvio padrão é a mesma coisa que a raiz quadrada da... A raiz quadrada da variância? Isso. Então, é a raiz quadrada da variância. Então, a gente tem que achar a variância, tirar a raiz quadrada, esse é o desvio padrão dessa sua variável aleatória gaussiana. E como é que a gente vai achar a variância neste nosso problema? O que vocês fariam? Pegar a distância entre a média dos pontos e aí a diferença entre eles. Soma as diferenças, divide por n mais um ponto. A diferença ao quadrado. Quadrado, verdade. É isso. Entendeu? E aí divide por n mais 1, correto, professor? Não, ou n, não? porque o número de amostras é n. Divide por n. É isso, exatamente isso. Então, repare, fazer isso na mão é chato. No computador é ridículo. Então, mas antes, vamos prosseguir, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Mas antes, né, vamos estabelecer, baseado na física, nas aproximações, como é que a gente vai representar esse coeficiente de espalhamento. Né? O que a gente vai fazer com o delta, a gente já sabe. Então, agora vamos partir para o coeficiente de espalhamento. Repare, o coeficiente de espalhamento vai ser função do delta. Como definir a distribuição gaussiana dessa variável aleatória delta, a gente já sabe o que vai fazer. Agora, vamos definir o coeficiente de espalhamento. Então, lembrando, ó, essa linha laranja é o relevo. Aqui eu fiz para delta positivo, mas a fórmula no final vale também para delta negativo. E aqui está o plano equivalente tracejado. Ó. Então, vamos forçar a barra aqui um pouquinho. O transmissor que não está desenhado nessa figura jogou lá o campo. Aqui está o raio que é refletido na superfície do terreno. Está lá a trajetória. Pumba. Só que nós vamos assumir que a reflexão não acontece nesse ponto A. A gente vai assumir que a reflexão ocorre no ponto B. Então, repare, o que a gente vai aproximar, vai assumir, é que a trajetória é essa daqui, que eu desenhei tracejada aqui. Ó. Em relação ao campo que sai nessa posição aqui, ó, espalhada, refletido, em relação ao campo que a gente vai assumir que é o campo refletido, qual é a maior diferença entre eles? O que você acha que é mais importante na aproximação? A diferença maior entre eles vai estar no quê? Ó, campo. Distância. E distância no nosso campo harmônico temporal, essa distância percorrida tem a ver com o quê? É isso mesmo. Oi? Fase. Isso. Então, o que a gente vai fazer é corrigir a fase. Repare, o campo espalhou, refletiu nesse ponto A, ou seja, o percurso foi menor. Só que a gente vai assumir que o percurso, nessa figura, tá? Com delta positivo, que a distância, o percurso foi maior um pouquinho. Lógico, se o delta for negativo, é o oposto, tá? Então,
isso daí, a não ser que o delta seja muito exagerado, pouco influencia na amplitude do sinal. Mas a fase, ó, esse pouquinho pode representar, se for da ordem do comprimento de onda, uma variação em fase grande, pode ser que seja. Então, a gente não vai estar preocupado com a amplitude, sim com a fase. E como já foi dito aqui, essa fase depende da distância percorrida. Então, quem tem que fazer é o seguinte, ver quanto a mais ou a menos foi percorrido, né, por essa trajetória, que é o que a gente vai assumir, ou seja, relativa ao plano equivalente. No caso aqui, é uma trajetória a mais. Repare, a trajetória a mais é a soma dessa hipotenusa AB com o cateto BC. Essa é a trajetória a mais. Essa é a diferença de percurso entre aquilo que a gente vai assumir e aquilo que realmente acontece. Realmente, entre aspas, tá? Que é uma aproximação. Bom, usando, não vou entrar em detalhe porque a geometria é muito simples, tá? Mas usando lei de cosseno, Pitágoras, essa figura, com muito cuidado, lembrando que esse ângulo aqui, ó, entre a hipotenusa e o cateto, ó, esse ângulo que está aqui, ó, onde está o ponto vermelho, repare que é π menos alfa menos alfa. É π menos 2 alfa. Por isso que aparece esse argumento aqui, ó. Este ângulo aqui, ó. Tá? Então você mostra, sem grandes complicações, que a hipotenusa é igual a delta dividido pelo seno de alfa. Lembrando que alfa é o ângulo de incidência, você já conhece, que você já definiu o plano equivalente. E você mostra que o BC é dado por AB vezes cosseno desse ângulo. E usando as propriedades, né, do cosseno, do seno, as propriedades trigonométricas, você consegue mostrar sem grande dificuldade que esse cosseno é igual a menos cosseno de 2 alfa. Então, com isso, ó, você tem a diferença de percurso, é só somar as duas expressões. E quando você faz, e multiplicar pelo K, ó, a constante de propagação, o 2π sobre lambda. Por quê? Porque na exponencial do fasor é elevado a menos jk vezes a distância. Por isso que a fase em radianos, ó, não se esqueça de multiplicar a diferença de percurso pela constante de propagação K. E aí, somando isso daqui, usando as propriedades do seno e cosseno, você consegue mostrar, né, essa relação aqui. Então, a diferença de fase é dada por essa expressão. Se o delta for positivo, significa que a fase está atrasada, ele teve que andar mais. Se o delta for negativo, ele anda menos. O sinal positivo ou negativo já está incluído aqui dentro. Então, essa fórmula, embora a gente tenha mostrado para delta positivo, vale também se você fizer a figura com delta negativo. É lógico que a gente não vai perder tempo fazendo isso. Como a amplitude, a gente vai assumir que ela pouco varia por causa desse percurso a mais, nós vamos fazer a correção apenas na fase. Esse termo aqui. Repare, este é o campo refletido pelo plano equivalente, segundo o modelo da Terra plana, um modelo de 2 raios, que já estudamos anteriormente. Eu estou tentando, inclusive, manter a notação. Só que, na verdade, a reflexão não foi no ponto B, foi no ponto A. Então, a gente corrige a fase por esse termo aqui. Eu botei esta diferença de fase aqui. E ainda não definimos o coeficiente de espalhamento. A gente está indo nessa direção. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Só que é lógico, né? Isso não acontece dessa maneira num ponto. Isso acontece sobre o terreno. Então, o que a gente faz? A gente não sabe o que fazer, vamos fazer uma média sobre tudo. Então, antes de prosseguirmos, apareceu esse comentário. Então, delta a gente assume suficientemente pequeno, alguns comprimentos de onda, né? Não precisa ser também da ordem de décimos de comprimento de onda. Pode ser de alguns comprimentos de onda, mas suficientemente pequeno para que a amplitude, a gente não se importe com a amplitude, a gente só faz a correção na fase. Aí sim, o
que a gente vai fazer agora é o valor médio disso daqui. Mas médio em relação ao quê? Aos deltas. Então, isso aqui é constante, não depende do delta. O único termo que depende de delta é esse cara daqui. Então, esta média, isto sim vai ser o coeficiente de espalhamento. Então, o coeficiente de espalhamento vai ser essa média. E aqui vai entrar, então, a nossa variável gaussiana delta, cuja média é nula, e o desvio padrão, sigma é. Então, como é que a gente faz? Está aqui, ó, o valor médio. Esse aqui a gente não precisa levar em conta aqui. Para calcular o coeficiente de espalhamento, pela definição dele, é só fazer a média desse cara daqui. Então, ó, repare, aqui está a distribuição gaussiana de média nula. Então, repare, apareceu só o delta ao quadrado, porque a média é nula. Aqui o fator de normalização, para que é integral de menos infinito a mais infinito, se aqui for unitário, D1. E aqui está a nossa função dessa variável aleatória gaussiana delta. Então, com isso, a gente vai achar o valor esperado, o valor médio. Eu não me lembro mais qual é a melhor nomenclatura para isso, fazendo essa conta aqui, ó. O delta varia de onde? Ele pode ser negativo, ele pode ser positivo, então a gente vai integrar isso aí de menos infinito a mais infinito. A região mais importante, se é ali próximo do zero, vai ser definida, lógico, pela variância. E vocês já sabem, vocês já falaram como calcular essa variância aqui. Então é essa conta que a gente tem que fazer. Aqui eu já mostrei as outras, eu não devia ter mostrado tudo de uma vez, né? Mas, por enquanto, em relação a essa integral aqui em cima, ó, e essa definição de valor médio, valor esperado. Alguma pergunta? Professor, Oi. tem duas perguntas. Ah. Eu não entendi por que faz a média. Porque a gente não sabe o que está acontecendo, a gente faz uma média sobre todos os possíveis valores de delta. É isso. Ah, tá. Mas ainda assim a gente só considera... Ah, tá. Entendi. Beleza? Porque você não sabe onde vai ser a reflexão. Enfim, você faz um valor médio. Você tira uma média. Entendi. E aí, essa integral aí... eu não entendi. Eu não entendi... Aqui, ó. Beleza. Eu quero o valor esperado, o valor médio desta função aqui, ó. Uhum. Que é a função da variável aleatória gaussiana delta. Então, repare, eu peguei a função, multipliquei pela distribuição daquela variável e vou normalizado, né, para que, se isso aqui for unitário, o resultado dê 1. E eu vou integrar isso sobre todo o domínio delta, que no nosso caso é de menos infinito a mais infinito. Isso aí já tem a ver com probabilidade, estatística. Vocês não viram isso antes em outras disciplinas? Eu não estou querendo tirar o meu da reta, não, mas geralmente a gente vê isso. Bom, eu estudei em outro lugar, mas vocês não veem isso numa outra disciplina, não? Viu sim, professor. Agora, oi? Viu sim. No curso a gente tem uma matéria, né? Eu não lembro muito bem, mas quando você explicou melhor aí que multiplica pela distribuição, a PDF e PDF, perdão, isso, exatamente. E essa é a PDF. Lembrando que a PDF tem esse termo aqui fora. Na verdade, a PDF é isso daqui dividido por 2π sigma e. Pelo desvio padrão aqui. Ó. Como esse termo é constante, eu já passei para fora. Beleza? Beleza. No caso, a gente está assumindo que é gaussiano, porque a gente não sabe o que é aleatório, então, quando a gente não sabe o que é e tem muita amostra, a gente diz que é gaussiano. Aí eu realmente não tenho base, eu já fiz muito tempo essa matéria para dizer por que gaussiano, mas com certeza eu já soube. Em algum livro aí, de alguma disciplina que vocês fizeram, tem a explicação. Um livro bom, se alguém precisa dessas coisas, e geralmente esses cálculos probabilísticos, estatísticos, são muito importantes em engenharia elétrica, e nem sempre essa disciplina é dada da maneira correta. Então, se um dia vocês precisarem, o livro bom para estudar essas coisas é o livro do Papoulis,
que já deve estar numa enésima edição, não me lembro mais. Então anota esse nome aí, Papoulis. Papoulis. É um livro muito bom para estudar essas coisas, se um dia vocês precisarem. Bom, há mais alguma pergunta? O que eu fiz nessa segunda equação? Simplesmente, juntei esses dois termos aqui na mesma exponencial e completei os quadrados. Então, repare que isso daqui, quadrado é isso, e sobrou um termo que eu subtraí e passei para o lado de fora, porque não depende de delta. E aí, finalmente, fazendo uma mudança de variáveis, a gente consegue reescrever isso desta maneira. E essa integral, se você pesquisar, vai ver que é igual a 1. Essa integral de menos infinita a mais infinita é igual a 1. E aqui está o resultado final, sem grandes delongas. E este é o fator de espalhamento. Este é o fator de espalhamento. Depende do ângulo alfa, depende da constante de propagação, ou seja, depende do comprimento de onda e da variância. Lembrando que é o desvio padrão ao quadrado, depende da variância. Que vocês já sabem como calcular. A gente não mostrou ainda a fórmula, mas vocês já disseram como é que faz. Então, esse vai ser o fator de espalhamento. Por que depende do ângulo alfa? Imagina o seguinte, você está numa estrada esburacada, a sua estrada é esburacada. Se você vê de longe, né? Você está olhando para a estrada ao longe, assim, de longe. Você consegue ver o buraco? Não. Não. Ou seja, quando o ângulo de incidência alfa é rasante, você praticamente não percebe a rugosidade do relevo. Repare, quando o alfa é igual a 0, o seno de alfa tende para 0, esse argumento tende para 1. O fator de espalhamento tende para 1. É como se o solo fosse liso. Quanto maior o ângulo alfa, quanto mais de cima você vê o relevo, mais relevante é essa variação do perfil do relevo. O coeficiente de espalhamento tende para 0. Beleza? Então faz sentido esse resultado final. Beleza? Tudo vai, logicamente, depender da variância relativa ao comprimento de onda. Então, para concluir o cálculo do coeficiente de espalhamento, basta só definir aqui direitinho, né, como se calcula essa variância. Então, voltando na figura de sempre, nós temos já as coordenadas do perfil do relevo corrigidas para levar em conta a curvatura da Terra. Nós já temos há muito tempo a definição da reta. Então, nós já conhecemos tanto as alturas do relevo, como também as alturas em relação ao plano equivalente. A gente, para cada amostra, para cada valor de DI, você tira a diferença, eleva ao quadrado e divide pelo número de amostras. Se essa quantidade de amostras for suficientemente grande, isso vai ser um cálculo discreto da variância. E a raiz quadrada da variância vai ser o seu desvio padrão. E isso basicamente conclui o nosso modelo de terreno rugoso. Que você vai fazer, repare que inclusive já estou usando aquela aproximação que a gente já estudou há muitas aulas atrás, assumindo o enlace suficientemente comprido, até porque se o enlace não for suficientemente comprido, para que eu levar em consideração a curvatura da Terra, né? Então, repare, é a mesma fórmula do modelo da Terra plana, só que o coeficiente de reflexão vem multiplicado pelo coeficiente de espalhamento, que é dado por essa expressão. Como essa variância já foi calculada com as alturas do relevo corrigidas segundo a curvatura da Terra, o efeito da curvatura indiretamente, implicitamente, já está levado em consideração aqui dentro. E aqui também, por causa do plano equivalente. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Então, observe que, da maneira como o plano equivalente e o coeficiente de espalhamento foram obtidos, ou seja, após a correção da altura do relevo,
os efeitos da curvatura terrestre estão implicitamente considerados nessas fórmulas. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Que o próximo passo é resolver um exercício só para mostrar, né? Só para fixar a ideia. Bom, não tendo pergunta, exercício. Então, antes disso tem mais comentários. Então, aí está a nossa função f para o modelo de terreno rugoso. É um comentário interessante. Inclusive tem a ver com uma pergunta que foi feita na aula passada, se não me engano, né? A gente levou em conta, num dos exercícios da aula passada, a gente levou em conta a curvatura da Terra. A gente refez um exercício que inicialmente tinha sido feito sem levar em conta a curvatura da Terra, e por acaso, num exercício, a interferência entre campo direto e refletido deu destrutiva. Quando a gente corrigiu as posições do transmissor e do receptor, a gente refez os cálculos e, por acaso, foi construtiva. E alguém perguntou se é melhor, se é pior. Eu respondi, na verdade, o campo espalhado, a gente não quer ele, a gente gostaria que nada fosse espalhado, que fosse tudo visada direta, porque isso facilita o cálculo, isso facilita o estabelecimento do enlace e fica tudo mais confiável. Então, uma maneira de você conseguir isso é justamente, se possível, tentar definir, montar o seu enlace de tal forma que naquela situação, naquele cenário, o coeficiente de espalhamento tenda para zero. Então, essa é a situação ideal. Não é nem interferência construtiva, nem destrutiva. É não ter interferência. Ou através de um bloqueio, um monte que apareça aqui, e que bloqueie esse raio refletido. Essa é a situação ideal, dentro daquilo que nós estamos estudando, né? Por enquanto, a gente não falou em enlaces em ambientes urbanos, né? Por enquanto, é tudo como se fosse um ambiente rural. Então, essa é a situação ideal. É tentar montar o seu enlace num cenário onde o coeficiente de espalhamento tenda para zero. Beleza? Deixa eu ter mais um comentário aqui embaixo. Pronto. Beleza. E aí, consequentemente, se o coeficiente de espalhamento tende para zero, a função f passa a ser praticamente unitária, você recai no modelo do espaço livre. Essa é a situação ideal. Puxa, se essa é a situação ideal, por que a gente estuda tudo isso? Justamente, se você não souber dessas coisas, como é que você vai chegar nessa conclusão? Então, para você saber se esse cara tende para zero, você tem que calcular esse cara primeiro, né? E entender o que está acontecendo. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, agora sim, o exercício. Então, esse exercício 6 é a continuação do 5. O que aconteceu no 5? Se não me engano, o 5 era a continuação do 2, que por sua vez era a continuação do 1. Então, no 1, espaço livre. No 2, terra plana lisa. No 5, terra esférica lisa. Agora, no 6, vai ter um relevo. E o relevo, alguém tinha perguntado antes, é lógico que isso é um problema, enfim, para você, se quiser, né, eu recomendo que faça em casa. Então, eu coloquei aqui o relevo descrito por 11 pontos, equidistantes em relação à distância D. Vai desde 0 km, né, enfim, D igual a 0, até 10 km. A gente vai escolher o DM, o 2DM, para ser igual a 10. Neste exercício. E eu estou dando aqui a altura do relevo em relação ao nível do mar, por exemplo. Lógico, a referência tem que ser a mesma para todos eles, senão está tudo errado. E aí, em cima desse relevo, eu vou manter
o enunciado dos problemas anteriores. Se não me engano, as alturas do transmissor e do receptor são de 300 metros, o ganho já foi dado, etc, etc, etc. Lógico que agora os 300 metros passam a ser em relação ao relevo. Eu vou colocar o transmissor aqui e vou colocar o receptor aqui, ó. Porque lembra dos outros exemplos que o comprimento do enlace é de 10 quilômetros. Então, o transmissor vai estar a 380 metros, ó, acima do nível do mar, enquanto que o receptor vai estar a 390 metros acima do nível do mar. Assumindo que esses pontos sejam suficientes para representar o seu relevo e assumindo que o modelo apresentado nessas transparências é muito bom, né? Calcule o que acontece nessa situação. Então, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Deu para entender o problema? Logicamente, você tem que saber o que a gente fez antes, né? Nenhuma pergunta? Então, o que a gente vai fazer primeiro é determinar o plano equivalente. Então, está lá a figura, lembrando que a gente tem que achar a equação dessa reta, forçando a reta, né, a passar pelos pontos, pelo ponto H' e D', onde o H' é simples média geométrica dos diferentes H', enquanto que o D' é a média geométrica dos diferentes Ds. O H' ainda tem que ser corrigido para levar em consideração a curvatura da Terra. Mas o D, eu já te digo, como isso daqui é uniformemente distribuído, o D' vai dar 5 km. Esse vai ser o valor do D'. Falta achar o valor do H' e depois, usando mínimos quadrados, da inclinação desse plano, o valor do M. Não tendo perguntas, eu vou prosseguindo. Então, o próximo passo, antes de achar o H', é corrigir os valores do H', desses H's, ó. Não é corrigir o valor dos H', é corrigir os valores do H para achar os H'. Agora sim. E isso é o que eu faço. Eu estou repetindo a tabela, para não ter que ficar voltando para frente e para trás. E aí nós vamos usar, ó, as aproximações que a gente viu no início da aula de hoje. O H' vai ser o H mais a correção H duas linhas, que depende do 2dm. Aqui a gente vai escolher o 2dm 10 km. Não é obrigado, mas, enfim, de acordo com o enunciado, é a melhor escolha. E o D é essa distância. Lembrando que, cuidado, os H's, geralmente, as alturas, perdão, são dadas em metros e distâncias geralmente em quilômetros. Então, cuidado com as unidades, tá? Não erre bobagem. E o D' vai ser igual a D. Tanto que em alguns lugares aqui eu chamo D de D', D' D, mas os dois são iguais. Eu não vou mostrar, lógico, os cálculos. O que eu fiz foi, já montei aqui uma tabela com os valores. Isso aqui, ó, você que faz os cálculos. Então, ó, repare, para D igual a 0 e D igual a 2dm, não houve variação. 80 continua 80 aqui embaixo, 90 continua 90. Mas para os outros valores houve um acréscimo de H duas linhas, sendo que o maior acréscimo ocorre bem no meio. Ó. Deu mais ou menos 2 metros de correção. Ó. O que era 75 virou 77 metros. Em relação a essa última tabela, alguma pergunta? Com os valores de D' e de H', agora sim a gente pode prosseguir com o cálculo do plano equivalente. Então, estou repetindo a última tabela. Vamos achar os valores médios, né? A média geométrica. Como já tinha sido antecipado, o D' ou D', né? É dado por 5 km. Lembra que D' e D é a mesma coisa, tá? Então, o D', 5 km. E o H',
fazendo as contas, ó, deu 78,9 metros. Então, repare, a reta vai passar, ó, nesta posição D igual a 5 km, um pouquinho, ó, 1,90 m acima do que realmente é o solo. Ó. Nosso plano equivalente em relação a esse ponto vai estar um pouquinho acima. Em relação a alguns pontos vai estar um pouco abaixo, em relação a outros vai estar um pouco acima. Vai depender do relevo. E aí, partimos para o cálculo da inclinação. Tá? Como os pontos são equidistantes uns dos outros ao longo de D, a gente usa aquela fórmula que eu mostrei, deu um M praticamente igual a zero. Ou seja, eu escolhi esse perfil de relevo para fazer com que essa reta não tenha praticamente inclinação nenhuma, que é justamente para facilitar os nossos cálculos, né? Mas poderia dar um valor mais significativo. Aqui o M deu quase zero, ou seja, a nossa reta, o nosso plano equivalente é praticamente, como é que eu vou dizer? Na figura vai parecer praticamente paralelo, né? Sem inclinação nenhuma. Bom, paralelo ao quê, né? Paralelo à superfície da Terra no meio aqui, ó, na distância de 5 quilômetros. Em relação a esses cálculos, alguma pergunta? Então, prosseguindo. Lembra que fazer isso no braço é chato. No computador, isso você faz com tranquilidade, desde que você você tenha a base de dados, né? Então, nesse nosso caso, esta reta aqui em vermelho vai estar praticamente aqui na horizontal, ó. Passando um pouquinho acima, ó, 2 metros acima do solo. Uma reta passando assim aqui, ó. Lógico que isso vai facilitar depois o cálculo da altura equivalente, do ângulo alfa e por aí vai. Então, o que eu fiz nessa tabela agora? Está lá o valor do D, que é igual a D'. Este daqui, ó, são as alturas do relevo já corrigidas. E aí, como eu tenho já a reta, a equação dessa reta vermelha conhecida, eu calculei agora os H' dados pela reta. Ou seja, essa altura em relação a essa reta vermelha aqui, ó. Então, em alguns lugares, o plano passa acima, em outros, se tudo correr bem, ó, passa abaixo. Professor. Oi. Uma pergunta, pode ser que eu não preste atenção, mas o D, quando eu coloco na equação, é em quilômetros, né? Não, vamos lá. Não, depende, ó. Repare, aqui você tem que pôr o D em metros. Ou então, se você usar D em quilômetros, o H tem que ser em quilômetros. Tem que ser a mesma unidade. Beleza. Então, foi o que eu falei, cuidado com as unidades. Geralmente, alturas são dadas em metro e distâncias em quilômetros. Esse cuidado que eu não estou tendo aqui, eu não estou mostrando, né, porque eu só estou dando os resultados, mas eu tive esse cuidado na hora de fazer as contas. E você vai fazer a mesma coisa. Beleza? Beleza. Eu aconselho a usar tudo em metro, para não esquecer. Põe tudo em metro. Aqui eu pus o D em quilômetro só para não ter muito trabalho aqui de pôr um monte de zero aqui, né? Você entendeu, né? Sim, entendi. Beleza. Então, mesma unidade. Não se esqueça disso. Em relação a essa tabela, alguma outra pergunta? Então, repare, se eu agora fizer a diferença entre esses valores, o de cima menos o de baixo, se eu, ao quadrado, somar e dividir por 11, isso vai me dar a variância em metros. Metro quadrado, né? Ó, é aqui mesmo. Então, eu fiz 80 menos 83,2 ao quadrado, mais 70,7 menos 82,4 ao quadrado. Fui somando essas diferenças ao quadrado. Somei, dividi por 11, deu isso daqui, tirei a raiz quadrada, está aqui a variância, 11,25 metros.
Essa variância tem unidade, metros. Então, eu posso agora, não sei exatamente, o certo agora era já calcular o coeficiente de espalhamento, porque você vai ver que vai dar quase zero, ou seja, a atenuação desse enlace é aquela do espaço livre, já estou antecipando o resultado. Mas justamente para fazer algumas contas, eu acho que antes de calcular o coeficiente de espalhamento, eu calculei o resto. Então eu estou mais ou menos, né, desenhando aqui, ó, esse relevo que está desenhado aqui não é aquele não, isso aqui é uma linha que eu peguei em algum lugar. Mas como a inclinação é muito pequenininha, então praticamente isso aqui está na horizontal. Lógico, aqui o receptor está a 390, o transmissor a 380, então tem uma inclinaçãozinha, mas é desprezível, porque essa distância, esse comprimento é de 10 quilômetros. Então, você tem uma variação de altura de 10 metros em relação a 10 quilômetros. Isso aqui é praticamente tudo a mesma altura. Então, quando você calcula o ângulo alfa, deu 3,5 graus. Se não me engano, no exemplo 5 tinha dado 3,4. Aqui aumentou 1/10 de grau. Ou seja, os coeficientes de reflexão basicamente são os mesmos, né, que a gente já calculou nos exemplos anteriores. Só que nem isso precisa, justamente porque se você fizer as contas, vai ver que nesse problema que foi feito de propósito, o coeficiente de espalhamento tende para zero. Está aqui, finalmente. Se você fizer as contas, se não me engano, a frequência era de 1 giga. Então você tem o comprimento de onda é de 30 centímetros, 0,3 metros. O desvio padrão, perdão, deu 11,25 metros. Seno de alfa, por isso que a gente precisou, por causa do alfa, seno de alfa aqui deu 0,06. Então, apesar desse 0,06, muito pequitinho, o desvio padrão deu grande, de maneira que esse valor aqui é da ordem de 400, é elevado a menos 400, é praticamente zero. Tá? Ou seja, por isso que eu usei a figura, que eu preciso do alfa. Eu não tinha me lembrado disso. Eu preciso do alfa para calcular o coeficiente de espalhamento. Porque o alfa podia ir para zero, né? E aí esse valor poderia dar um coeficiente de espalhamento mais próximo de 1. Mas aqui deu praticamente zero. E olha, o alfa não foi tão grande assim, hein? Enfim, logo, o valor deste modelo para esta situação é aquele mesmo que a gente achou no exemplo número 1, lá naquele modelo do espaço livre. Então, vou repetir mais uma vez. O modelo do espaço livre, neste curso, vai aparecer várias vezes, mesmo depois da primeira prova. Então, não deixe a matéria acumular. Se você ainda tem alguma dúvida em relação ao modelo de espaço livre, ganho, eficiência, tire, porque ele vai ser útil ao longo do curso. E este é o exemplo que podia ter sido muito mais complicado, né, se a reta fosse muito inclinada, que foi feito de propósito para não ser. Em relação a esse exercício, alguma pergunta? Então está aí o terreno rugoso, que foi usado durante muitas e muitas e muitas décadas para montar um monte de enlace mundo afora. E aí, teve uma pergunta de um de vocês, que é: e se esse relevo começar a encostar lá no raio direto? Se isso começar a acontecer, tudo que a gente estudou até o momento vai para o brejo, né? Porque tudo que a gente fez até agora, se você lembrar inclusive do modelo da Terra esférica, a gente tinha que fazer um teste para ver se o receptor não está perto da região de sombra. E agora, que tem um relevo aqui, o que acontece? Se esse relevo estiver suficientemente afastado do raio direto, é esse o cálculo que você vai fazer, a não ser que você tenha algo melhor, como as recomendações do ITU, que a gente não estuda neste curso. Mas se o relevo começar a ficar suficientemente próximo desse raio, há uma perturbação que não é levada em consideração
por esses modelos que estudamos. E aí o problema é o que é suficientemente próximo, o que é suficientemente afastado. Então, esse suficientemente, vou antecipar coisas que vocês ainda não viram, a gente vai ver na próxima aula. Esse suficientemente próximo afastado é em relação ao elipsoide de Fresnel, ou como dizem alguns, Fresnel. Tá? A gente vai definir tudo isso na próxima semana. Esse elipsoide de Fresnel, que deveria, logo de cara, ter sido desenhado aqui, ele vai ser a nossa referência. Se esse relevo estiver suficientemente afastado desse primeiro elipsoide de Fresnel, esse é o modelo que a gente usa. Se o relevo começar a entrar para dentro desse elipsoide, a gente não pode mais usar os modelos vistos anteriormente. O modelo do espaço livre ainda vai ser referência, vocês vão ver. Né? Mas o que a gente viu antes, o modelo da Terra plana, não vale mais, nem Terra plana equivalente. Então a gente tem que começar primeiro a entender melhor esse efeito difrativo, definir o elipsoide de Fresnel, para aí sim apresentar um modelo difrativo que a gente vai usar, que é o modelo gume de faca, é o mais simples de todos. Existem modelos melhores, tá? A gente vai exemplificar os cálculos usando esse modelo aproximado, mas o conceito do elipsoide de Fresnel é muito importante, é prático. Então, na verdade, esse modelo que a gente vai apresentar, talvez a coisa mais importante dele seja a definição e o cálculo desse elipsoide de Fresnel. Desenhar esse elipsoide no braço, né? Antigamente a gente usava papel milimetrado, régua, né? Óculos, lupa, ia desenhando ponto a ponto. Hoje no computador é ridículo, né? E aí você desenhando o elipsoide, você olha e vê, ou faz uma busca, né, numérica, ponto a ponto, para ver se algum ponto do relevo caiu dentro desse elipsoide, e aí você, se caiu, faz de um jeito, se não caiu, faz de outro. É o assunto da próxima aula. Então, a nossa próxima aula, agora o relevo ficou tão irregular que, eventualmente, ó, um monte, um morro, uma montanha, ou um prédio, isso aqui pode ser usado para prédio também, apareceu na frente, ó, entre um transmissor e um receptor. E agora? A gente não, nessa situação como está desenhada de maneira exagerada, né, nessa figura, você não pode usar nenhum dos modelos que a gente estudou lá para trás. Embora o modelo do espaço livre ainda vai ser referência, vai ser base, tá? Mas ele vai ter que ser multiplicado por alguma coisa que tenha a ver com essa difração. Você já viu em várias disciplinas, né, ligadas à física, que ainda chega informação do outro lado. Né? Pode ser desprezível, pode ser até abaixo do limiar de ruído, aí não tem enlace. Tá? Mas se não for o caso, ainda chega alguma informação muito atenuada, a atenuação aumenta exageradamente, mas às vezes é o que tem. Né? Às vezes você não pode fazer nada a respeito, tem uma montanha, você vai fazer o quê? Derrubar a montanha? Fazer um túnel? Não dá. Tá? Então você faz o que é possível fazer. Não dá também para fazer um mastro de 2 km de altura. Então você monta o enlace com aquilo que você tem, você aumenta a potência e alguma coisa chega do outro lado. Então o que a gente vai fazer aqui é mostrar, enfim, com conceitos muito simples, muito aproximados, teoria escalar. A gente vai mostrar, né, o princípio de Huygens, alguns de vocês já devem ter visto isso em física, né? Que os pontos de uma frente de onda podem ser interpretados como as fontes da próxima frente de onda, e aí você vai até chegar no receptor. Só que no meio do caminho, algumas dessas frentes de onda, algumas dessas fontes, melhor dizendo, são bloqueadas. E aí a gente vai montar uma teoria escalar para calcular o fator de difração, seja lá o que for, e, ao mesmo tempo, entender melhor o fenômeno para definir, isso sim é importante, o elipsoide de Fresnel. Tá? E isso a gente vai ver na próxima semana. Então, vou deixar vocês ansiosos aí durante o fim de semana para a próxima aula. Alguma pergunta? Deixa eu parar aqui.
Alguma pergunta, pessoal? Está todo mundo aqui. Eu vou parar a gravação.